Na noite de ontem, lá nas redes sociais da BTB Sports, eles trouxeram a informação de que a Libra estuda excluir o Flamengo da Liga. Ainda que Textor afirme que isso é impossível, por ser diretor do grupo, a gestão mantém contato com as duas partes. Do outro lado, Eagle e o Fundo Ares garantem que com John Textor, no curto prazo, o Botafogo tem tudo para ser um clube de difícil operação. Pessoal, parece que querem excluir o Flamengo da Libra. Será, pessoal? Recentemente, essa semana, antes de ontem, BAP, em uma reunião, fez algumas declarações que, pelo que eu estou entendendo, não seria nada bom excluir o Flamengo da Libra, né? Por quê? Porque vai perder valores, né? Uma coisa é com o Flamengo, outra coisa é sem o Flamengo. Uma coisa é com o clube, outra coisa é sem o principal clube do futebol brasileiro, né? Eu não acredito muito nisso, não. Eu não tenho essa aí. Talvez ali seja uma ameaça para o Flamengo ceder, para o Flamengo aceitar o contrato. Mas quando, na verdade, pessoal, isso aí não entra na minha cabeça. Eu vou ser bem realista. Se o Flamengo sair da Libra e negociar seus direitos de transmissão independentes só para o Flamengo ganha muito mais, pessoal. Mas ganha muito mais mesmo, né? Palmeiras tentou fazer isso aí e se deu mal, né? Teve um ano aí que eles tentaram fazer isso e perceberam que a audiência não é tudo aquilo, perceberam que a negociação não foi tudo aquilo, né? Pelo outro lado, tem o Botafogo aí, cada dia que passa, mais complicada a situação. Para muitos que diziam que o Botafogo ia ganhar tudo, que o Botafogo era o clube mais rico do país, a situação é outra completamente diferente, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para o canal Opina por link na descrição. Vamos acompanhar. Tem uma matéria aqui do Lance que eles estão trazendo um pouquinho da situação lá do Botafogo. Botafogo, ele passa por um problema ali de gestão, né? Tá tendo ali meio que um cabo de guerra, um lado puxando pro seu. Você tem a Eagle versus John Textor, uma coisa que tá meio difícil de entender. A gente não sabe exatamente qual que é a autonomia de John Textor sobre a SAF do Botafogo. Isso cada vez é colocado em xeque. E no começo da semana, o John Textor vem com uma declaração de que o Botafogo não é o Vasco, não é a 777, fazendo uma referência ao rival carioca. Porém, de acordo com o que foi apurado no Lance, a situação do Botafogo ela não é tão estável assim. E na verdade esse cabo de guerra ele vai tensionando cada vez mais entre as diferentes partes. Olha só. O Botafogo Associativo vê sim uma aproximação com a Eagle. Ainda que Textor afirme que isso é impossível, por ser diretor do grupo, a gestão mantém contato com as duas partes. Do outro lado, Eagle e o Fundo Ares garantem que com John Textor, no curto prazo, o Botafogo tem tudo para ser um clube de difícil operação. Há inclusive dúvidas sobre o fechamento do orçamento da temporada de 2025, com as contas em dia. E muito disso com foco já no planejamento para 2026. As duas empresas conversaram com a liderança do Botafogo Social, em busca de uma nova via para tocar o projeto da SAF. Atrativo pelas conquistas recentes e sob os holofotes pelo crescimento e retorno ao protagonismo. De modo geral, John Textor, idolatrado em sua chegada no início de 2022, vê um outro momento. A aproximação do Botafogo Social com a Eagle e a Ares, que é outra empresa que está envolvida no meio disso, olha só a confusão, confirmada pela reportagem, contraria o discurso de um pacto eterno. Não há unanimidade de outrora, nem mesmo dentre aqueles que gerem o alvinegro em General Severiano. Na questão de General Severiano, que tem João Paulo Magalhães como presidente, o discurso é claro, brigar para proteger o Botafogo. Ainda que o mandatário pouco se pronuncie e a diretoria afirme que não há nada assinado para uma troca de gestão. Uma ala do social bate na tecla da saída do empresário. Ou seja, existe uma guerra política acontecendo lá dentro e tem uma ala de dentro do Botafogo que está defendendo, vaza John Textor. A coisa já não está mais saindo conforme o que foi combinado lá atrás, lá em 2022. Nós estamos preferindo ficar nas mãos ali da Eagle e de seu aglomerado do que ficar nas suas mãos. Mas o John Textor tem uma parte dentro da Eagle? Aí eu já não sei muito bem como que tá essa situação do John Textor com a Eagle.
A gente sabe que tem uma relação ali, mas que acontece também uma ruptura entre essas partes. John Textor parece que tá dando linha da Eagle, né? A Eagle não quer mais ele lá, mas eles querem o comando do Botafogo. Olha a confusão disso, galera. Sério, nem lendo a matéria aqui, eu consigo entender o que tá rolando dentro do Botafogo. Esse é o problema. Ah, não, vamos tornar o clube SAF. Não, mas vamos fazer o seguinte. Vamos ter o clube SAF e o clube gestão tradicional, associativo. E aí? Até nesse cenário aqui existe a confusão. Às vezes a sensação que dá é que esse modelo misto, ele é pior do que você unificar. Ou vai ser tudo SAF ou continua tudo tradicional. Porque é aquele negócio, né? Cachorro que tem muito dono morre de fome. Parece que o Botafogo tá começando a querer morrer de fome esse ano. Na noite de ontem, lá nas redes sociais da BTB Sports, eles trouxeram a informação de que a Libra estuda excluir o Flamengo da Liga. Então a Libra, em acordo comum a outros clubes, expulsaria o Flamengo dessa liga, né? E eu vou falar para vocês a minha opinião sobre isso. Eu acho que pro Flamengo, essa opção seria uma opção bastante viável. Por que eu falo isso? Porque, veja bem, eu tenho um contrato com você. Nós celebramos um contrato. Aí eu olho e falo assim, ó, quer saber? Esse contrato aí não está bem especificado, não está bem redigido. Eu vou entrar na justiça contra esse contrato, porque eu não estou aceitando ele. Aí eu vou lá e entro na justiça. Aí você olha e fala assim, o seguinte, a gente vai te expulsar então. Eu olho e falo assim, pô, beleza, ótimo. Porque se fosse eu quebrar o contrato, eu teria que efetivamente, provavelmente, pagar uma multa. Deve haver uma multa, se algum clube decide hoje sair, quebrar o contrato. Agora, a partir do momento que você está me expulsando, não tem multa nenhuma. Então, isso é uma vantagem para mim. Aí, pelo menos no sentido financeiro imediato, se mostra como uma vantagem. Outro ponto também importante é que com isso o Flamengo talvez conseguiria barganhar uma vaga lá na LFU. Por que eu falo isso? Por que eu tô falando isso? Porque olha só, Corinthians terá a maior arrecadação de TV do Brasil, diz o CEO da LFU. Clube Paulista ultrapassará o Flamengo pela primeira vez na história, depois de deixar a Libra e aderir ao outro bloco. O que o Corinthians fez, o movimento que o Corinthians fez de saída da Libra, permitiu com que o Corinthians barganhasse valores melhores na LFU. A LFU, precisando de uma equipe com expressão de audiência, falou assim, venha pra cá, Corinthians. E no fim o Corinthians parece que vai se dar muito bem lá. O Flamengo ficou na Libra, né? E isso acabou tendo consequências que, no ponto de vista da gestão do Flamengo e de seus torcedores, não são nada benéficas ao clube. Então isso seria a oportunidade de repente, o Flamengo barganhar uma vaga na LFU também, por valores ali, talvez iguais ao do Corinthians, que pelo menos não ficaria atrás. E outra coisa também, o Flamengo poderia vender esses direitos de forma autônoma. Eu não sei o quão viável isso seria, mas poderia acontecer, o Flamengo ser dono do próprio direito e negociá-los com plataformas de streams, enfim, os Casé TV, poderia diluir e distribuir isso e talvez fazer uma arrecadação até maior. E aí teve uma reunião lá na sede do Flamengo. E, cara, nessa reunião, o BAP, ele falou sobre alguns detalhes ali referente à Libra e ele fritou a Leila Pereira de todas as formas possíveis. O presidente do Flamengo não poupou críticas a presidente do Palmeiras, óbvio aqui, críticas ponderadas, sem baixar nível, sem ridicularizar a torcida do Palmeiras, como eu achei que foi até de mau tom o que a Leila fez com os torcedores do Flamengo, aquela brincadeira lá de terra, como que é?
terra flamista, uma coisa assim. Eu achei aqui dali de super mau tom para uma dirigente de futebol. Eu acho que o dirigente tem que se colocar no lugar dele, mas assim, o BAP, num tom educado, num tom que um gestor tem que ter, fritou a Leila. A real é essa. Olha só, vamos ver lá. Matéria aqui da coluna do Fla. Existe uma agenda muito clara, falando sobre a Leila. Estamos falando desse problema da Libra. E a empresa que ela preside emprestou dinheiro para a SAF do Vasco. Falando sobre o empréstimo, cara, esse negócio do empréstimo foi o calcanhar de Aquiles da Leila. Foi o calcanhar de Aquiles da Leila. Tu tem que tomar muito cuidado com os movimentos que você faz hoje no futebol. Porque isso pode expor você de maneira desnecessária e gerar um desgaste. Vamos lá. Quem aqui já pegou dinheiro com instituição financeira? Algum banco pede como garantia as ações do seu negócio que não vai bem? Ou de bens reais? Fez essa pergunta retórica o presidente do Flamengo. Quem pede 19% das ações da SAF se não puder ser pago? A última vez que aconteceu isso no Brasil, os irmãos Menin compraram o Atlético Mineiro. Cresceram uma dívida, executaram, então acho estranho esse tipo de coisa. Isso que deveria ser questionado. Existe uma agenda, mas qual é a agenda? O tempo vai dizer. Eu posso dizer para você, BAP, qual que é a agenda? A agenda é que no futuro, a ideia da Leila é fazer o mesmo projeto que Nobre iniciou no Palmeiras e Leila veio depois. A intenção dela é fazer isso. Pedrinho inicia no Vasco e ela vem depois. Só que um pouco diferente dessa vez. Porque do Palmeiras a Leila não é dona. Pois é, pessoal. Até os palmeirenses já reconhecem, né? Já tem ensinamento que realmente ela já tá cavando o seu lugar lá no Vasco da Gama, né? Fez um empréstimo, no mesmo dia do jogo do Vasco com o Palmeiras, que inclusive o Palmeiras venceu 3-0, né? E talvez ela já esteja visando, né? Até porque talvez seus dias esteja contato no Palmeiras, sem sombra de dúvida, né? E ela quer continuar no futebol, né? Então talvez já esteja visando aí o Vasco da Gama e agora ela vai para um clube onde ela vai sofrer muito, viu? Dona. O Palmeiras não é uma SAF, o Vasco tem a SAF. Então a Leila pode ser dona. Fortalecer base, vender jogadores para o exterior, fazer dinheiro, comprar jogadores a 3, 4 milhões, vender a 30 milhões. Pô, olha esse lucro, irmão. Negocião. Negocião. Ela já tem o know-how. Então, o Palmeiras está sendo uma escola para ela depois pegar e fazer isso no Vasco. É essa que é a agenda, tá? Se alguém conhecer o presidente do Flamengo, manda esse trechinho aqui para ele. Essa é a agenda da Leila. E aí, ó, ele falou sobre a Libra, sobre as chances do Flamengo sair da Libra. Paralelamente a essas notícias que apareceram nas mídias sociais da Libra colocar o Flamengo para fora. Olha só o que ele falou: 0 chance do Flamengo sair da Libra. Foi o BAP que falou isso, matéria coluna do Fla. O Flamengo vai ter que conviver até 31 de dezembro de 2029 com a Libra. E eles vão ter que conviver até 31 de dezembro de 2029 com o Flamengo. Ponto. Veio até aqui a matéria. A matéria não tem mais detalhes, mas eu acho que o que tem aqui já é suficiente para a gente entender que o Flamengo segue na Libra. Ah, Neto, a Libra ela pode expulsar o Flamengo? Como estava dizendo? Cara, eu acho que para a Libra expulsar o Flamengo, a Libra tem que quebrar o contrato com o Flamengo. Quebra de contrato, existe provavelmente indenização, alguma multa pela quebra. Acho que é comum as duas partes a questão da multa, de quem quebrar. Então, acredito que a Libra vai acabar recuando. O que eu falei na semana passada para vocês? Que a Libra ia recuar. Então, acho que a Libra vai recuar em tudo isso. Neto, essa frase do BAP não é uma demonstração também de recuo por parte do Flamengo? Pode ser. Pode ser, né? A gente precisa entender, pessoal, judicialmente, o que isso vai falar para nós.
Porque assim, a visão que a gente tem de fora, ela é uma visão muito superficial da situação. Nós não temos ali o contrato em mãos, não temos ali a abordagem jurídica de tudo isso. Então a gente vai precisar descobrir, né? Onde tudo isso vai parar. Sendo muito sincero, eu acho que a Libra deveria entrar em um acordo com o Flamengo, junto com os outros clubes, claro, e chegar em um senso comum que seja bom para todo mundo. Por quê? A audiência que o Flamengo traz, ela também é uma audiência que vai ter a sua relevância. A LFU, com o contrato do Corinthians, trazendo o Corinthians para a LFU, o CEO da LFU falou que isso vai aumentar até o montante financeiro recebido por outros clubes. Pessoal, só uma pergunta. E se o Flamengo realmente sair, né, da Libra? Será que esses outros clubes que estão na Libra vão ganhar o mesmo valor? Sair no principal clube, né, da Libra? Eu acho que não, né? Pelo contrário. Eu acho que eles vão perder muita grana, né? Sem sombra de dúvida, vão perder muita grana, né? Mas só que tem gente que não entende, né? Inclusive, eu acho que Leila Pereira não entende, pessoal. E a gente sabe se o Flamengo sair da Libra. Ok, tem muitas informações chegando, né? Tem informação aí que a Libra tá se unindo para tirar o Flamengo. Vai quebrar o contrato, porque o Flamengo não quer sair, né? O Flamengo já deixou bem claro, não quer sair da Libra, né? Então, para ela tirar o Flamengo, ela tem que quebrar o contrato e vai pagar, sem sombra de dúvida aí, muita grana ao Flamengo, né? Aí é como eu pergunto. E se o Flamengo sair, o Palmeiras ganha o mesmo tanto? Eu acho difícil, viu, pessoal? Eu acho difícil hoje o Flamengo chegar a sair de uma Libra e esses caras aí ganhar o mesmo tanto, né? Porque eles vão perder muita grana, né? Vão perder. Então, vamos ser bem realistas, pessoal. A Libra não quer perder o Flamengo. O Flamengo, se sair, vai aparecer a LFU, né? Que vai estar interessada. Se o Flamengo quiser negociar a parte, vai aparecer quem queira negociar, independente de qualquer outra liga. E uma coisa é certa, né? Se o Flamengo negociar por fora, se o Flamengo negociar aí com qualquer outra emissora, seus direitos de transmissões, o Flamengo vai ganhar muito mais. O Flamengo vai ganhar muito mais, pessoal. Isso aí é uma realidade, né? Então, o que é que a gente espera? A gente espera que o Flamengo se acerte, né? Que não, até porque se for esperar a justiça, pessoal, isso aí é demorado, né? É demorado, né? Sem sombra de dúvida, requer tempo e muito tempo, né? Mas é como eu sempre digo, né? Eu sei que tem muito torcedor aí que quer que o Flamengo saia da Libra, achando que a Libra de qualquer jeito vai vencer o Flamengo. Quando eu digo assim, Libra vencer o Flamengo, a Libra vai derrubar essa cláusula que tem aí no contrato, né? E o contrato é bem claro, né? É o contrato, mas pra gente aguardar, né? Como eu sempre digo, né? Vamos aguardar, vamos ver o que é que vai dar, né? Mas é como eu sempre digo, pessoal. Sem sombra de dúvida, eu acho que no final vai acabar em pizza. No final, eu acho que os dois vão se acertar e que o bom senso vai prevalecer, né? Eu acho que os clubes também teria que reconhecer e ver que realmente o Flamengo merece ganhar mais, né? Sei que tem muitos que não reconhecem, né? Mas tem muitos que reconhecem. Então, sem sombra de dúvida, temos que aguardar. Isso aí é uma realidade, né? Eu sei que Leila Pereira sempre vai espernear, Leila Pereira sempre vai tentar que o Palmeiras ganhe o mesmo tanto do Flamengo. Pessoal, quando o BAP trouxe à tona aí essa questão do contrato, quando a gente olhou para o contrato e viu que hoje
o Fluminense ganhou do mesmo tanto do Flamengo, na verdade, eu não acreditei, né? Mas depois que BAP expôs aí tudo, eu sou bem realista, pessoal. Isso aí não existe. Não existe, pessoal. É um contrato desse aí. O Flamengo ganhar do mesmo tanto do mesmo tanto do Fluminense. Não existe, né? E sobre essa questão do Botafogo, é como eu sempre digo, pessoal. O Botafogo sempre vinha naquela, né? Que é o time a ser batido, é o time que tem mais dinheiro, é o time que todo mundo diz que ia ganhar tudo. Realmente teve um ano que eles conseguiram ganhar tudo, né? Mas eu sempre disse que o que é que ia acontecer, pessoal? Isso aí vai investir um ano pesado, vai investir outro ano pesado, os títulos não vêm, o prejuízo vai aumentar e a tendência é acontecer o que está acontecendo. Simplesmente isso. A tendência é acontecer isso que está acontecendo, né? As críticas, hoje ninguém sabe, ninguém sabe quem é que manda no Botafogo. Hoje ninguém sabe quem é que realmente vai colocar o Botafogo para frente, né? Então, pessoal, a tendência é cada dia que passa o Botafogo virar uma bola de neve, né? E todo mundo já diz aí que o Botafogo tá no momento crítico, né? Tá no momento que realmente poucos imaginavam, né? Porque tinha muita gente aí achando que o Botafogo era o Cuba a ser seguido, né? Era o clube a ser seguido, era a SAF a ser seguida. Mas quando na verdade a gente olha e vê que não é bem assim, né, pessoal? O Botafogo vive uma situação complicada e a tendência é de pior a pior. A verdade é essa. A tendência é de pior a pior, pessoal. Se já tá assim, você imagine daqui a alguns dias, né, como é que vai estar essa situação. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.